Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Quero agradecer muito a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma segunda-feira. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta nesse livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O meu livro é a terceira edição e a oração que nós iremos fazer é a oração que consta na página 137. Oração para confirmar o recebimento das virtudes divinas. Se você aí de casa tiver o livro e quiser acompanhar a leitura, aos presentes também, quem quiser acompanhar, fique à vontade. Caso contrário, pode assumir a posição de oração, fechar os olhos, elevar o seu pensamento e a sua vibração para que possamos sentir ainda mais a vida de Deus. Então, oração para confirmar o recebimento das virtudes divinas. Deus é amor, portanto, é inconcebível que existam punições divinas ou chibatadas de Deus. O homem não é montaria de Deus, nem cavalo acrobata do circo de Deus. O homem é filho de Deus, não sendo necessário, portanto, que lhe incultam virtudes bajulando com iscas ou ameaçando-o com chicote. A afirmação o homem é filho de Deus significa que o homem é sucessor de Deus, herdeiro de todas as suas virtudes. Portanto, na essência, já é detentor de todas as virtudes divinas. Devemos estar sempre conscientes desse fato. As virtudes divinas não são como as coisas materiais que recebemos, nem como as disciplinas impostas. Não há necessidade de que elas nos sejam incutidas por meio de chibatadas. A transmissão das virtudes divinas processa-se internamente. Elas são transmitidas da vida de Deus para a vida do ser humano. Portanto, é impossível que elas se dissipem, se extraviem ou se percam no meio do caminho. As virtudes divinas estão firmemente plantadas no âmago da minha vida. Não existe necessidade alguma de alguém tentar incuti-las em mim, ameaçando-me com punição divina, com chibatadas de Deus. Todas as virtudes divinas estão contidas em mim, sob a forma de sementes. Algumas sementes de virtudes já brotaram e estão se desenvolvendo. Outras estão prestes a germinar. Em breve, todas as virtudes terão germinado, crescido e desabrochado como lindas flores. A hora está chegando. Neste momento, estou repleto de força e coragem, proveniente de Deus. Dentro de mim existem a sabedoria, o amor, a força, a riqueza e a paz de Deus. Portanto, nada tenho a temer. Repleto de força e coragem provenientes de Deus, avanço pelo caminho da vitória, da prosperidade, do sucesso. Vibram em mim a alegria da vitória e da prosperidade e o júbilo do despertar espiritual. Todos os meus anseios se realizam, todos os meus desejos se concretizam. Quando eu oro pela humanidade, as doenças se extinguem, as tristezas das pessoas transformam-se em alegria. A infelicidade se dissipa e os infortúnios se vão para nunca mais voltar. Meu lar é um paraíso na terra, que revela o sublime e puro aspecto do paraíso da imagem verdadeira. Agradeço a Deus por fazer-me conhecer esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Podem fazer a posição de oração. Linda oração que nos mostra o quanto que nós somos abençoados e que as graças divinas já se encontram dentro de nós, não precisando que soframos punições para entendê-las. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a todos que estão assistindo agora essa palestra, a vocês que estão aqui presentes, meu muito obrigado. Para mim é uma grande, imensa alegria e honra poder estar aqui mais uma segunda-feira para estudarmos e aprofundarmos um pouco mais os ensinamentos da Seichonoye. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre deixam uma mensagem de carinho nos canais da Meditação Shinsokan e da Seichonoye do Brasil, ambos do YouTube. Meu muito obrigado, receba esse carinho, retribuo em forma de orações, desejando muita felicidade a você e a todos os seus familiares. Quero agradecer também as pessoas que estão assistindo aqui em Brasília, presencialmente, meu muito obrigado. As pessoas que estão assistindo no Brasil inteiro, fora do Brasil, um beijo no coração. Vamos juntos manifestar cada vez mais a nossa imagem verdadeira. E o tema de hoje é um tema
muito legal, um ponto que muitas pessoas sempre se perguntam, né? Como eu faço para ser bem-quisto? Como é que eu faço para ser querido? Como é que eu faço para as pessoas gostarem de mim? Isso é muito importante nós compreendermos como funciona, até para nós analisarmos também até onde a gente deve mesmo buscar ser bem-quisto e aonde que isso também pode se tornar uma coisa não muito saudável. Tentaremos abordar, por óbvio, não é a intenção dessa palestra esgotar o assunto, até porque ele é muito vasto, tem muita coisa para falar e temos várias maneiras de abordar. Então tentaremos trazer o ponto principal, que é a intenção dessa palestra, para trabalhar em cima dele, lembrando que pode ser abordados outros pontos e algumas coisas eu posso deixar de falar, não porque eu queira, mas porque às vezes a gente não tem tempo. Eu gosto de abrir janelas e às vezes quando eu puxo um tema, acaba que eu desenvolvo mais o tema secundário e me esqueço do tema principal. Então, por isso que eu sempre trago, porque a pessoa pode assistir essa palestra e falar assim, mas que interessante, não falou desse aspecto ou não falou daquele ponto. A ideia é nós desenvolvermos um raciocínio, mas, por óbvio, pela questão temporal, pela questão limitatória, eu não vou conseguir abordar tudo o que nós temos para falar. Ok? Então vamos lá. Primeiro aspecto que a gente tem que entender é que o homem é um ser social. O homem é um ser social. Ele necessita do contato humano e várias ciências estudam essa necessidade humana, desde a psicologia até a sociologia, a antropologia, vários caminhos abordam essa necessidade que nós temos de contato humano, essa necessidade de contato humano. Alguns têm necessidade de um contato mais restrito, uma ou duas pessoas já está de bom tamanho. Tem outras que já têm vontade de ter um contato maior, eu quero ser aceito, eu quero ser bem-quisto. E hoje, com a explosão das redes sociais, a gente tem um fenômeno muito interessante. As pessoas, elas querem ser aceitas, mas muitas vezes elas não precisam sequer ter o contato humano. Então, hoje em dia, nós temos aquelas situações em que a pessoa tem 4 mil, 5 mil, 30 mil seguidores nas redes sociais, mas não tem um amigo de carne e osso. Então, as pessoas estão tendo muitos amigos nas redes sociais, mas de carne e osso mesmo, aquela pessoa que você encontra, já não tem tantos. Isso demonstra um outro aspecto de uma situação que é a seguinte, todo mundo quer ser aceito ou todo mundo quer fazer parte de alguma coisa. E ter uma pertença ou fazer parte de alguma coisa, pertencer a um grupo, é da natureza humana. Como eu disse, muitos estudam o porquê. Dentro da religiosidade, a gente compreende que essa necessidade do ser humano de ter contato advém da sua própria natureza. Exatamente pelo ser humano ser um pedaço da vida, é que nós temos a necessidade de voltar ao todo. O que é voltar ao todo? É você estar em harmonia com toda a vida. E toda a vida manifesta-se de forma partida. Resumindo, todo mundo aqui, todo mundo aí, é parte da vida de Deus. Então a gente tem vontade de ter contato com as partes da vida de Deus para que a gente possa voltar à nossa unidade. Por que as pessoas se apaixonam? É uma coisa inexplicável. Quem já se apaixonou sabe como é que é. É engraçado quando a gente conversa com uma pessoa que nunca se apaixonou, por exemplo, jovenzinho, ou aquelas pessoas que sofreram alguma desilusão, estão duras, e elas falam assim, eu nunca vou fazer isso. Ah, que tal essa coisa de ligar no telefone, falar com vozinha diferente, sabe, ficar todo bobo, ficar todo apaixonado, isso eu nunca vou fazer. Aí a gente fala, espera só um minutinho, que aí a gente daqui a pouco conversa. Porque quando a pessoa se apaixona, acontece dois estados, ela começa a não ver a realidade e algumas vezes ela começa a ter atitudes até meio retardadas, ela fica assim meio fora de si, porque a paixão, o amor faz isso com as pessoas. Eu lembro de uma colega minha, que ela falava assim, eu nunca vou falar com vozinha no telefone, que eu acho isso ridículo. Aí ela começou a namorar, um dia eu passando, ela estava assim, aí eu só passei, só fiz assim. Aí ela, troca. Por quê? Porque a gente acaba fazendo algumas coisas que a gente fala, não, nunca vou fazer isso, mas por quê? Algo acontece dentro da gente que faz a gente até mudar muitas e muitas posturas que antes a gente adotava.
Na espiritualidade, principalmente na Seichonoye, a gente aprende que quando a gente se apaixona por alguém, é porque a gente encontra na outra pessoa a possibilidade de completar. Completar não porque está faltando, mas de completar porque há identidade com o todo. Temos que entender, olha só que interessante, na essência nós somos um com o todo, na essência. Então o que quer dizer? A nossa vida é uma vida completa, é a vida absoluta de Deus. Então, na nossa vida, essência, nós somos absolutamente, não falta nada. Mas na projeção, exatamente porque nós vemos limitado, nós buscamos manifestar a totalidade. Por isso que a gente quer sempre crescer. Por que a gente quer sempre crescer? Porque a gente, pelo menos assim, talvez a pessoa possa até falar, ela pode ter até muitos motivos para até falar, não quero mais crescer, mas sempre dentro dela pulsa alguma coisa para ela ser melhor. Pulsa para ela fazer alguma coisa diferente, principalmente naquilo que ela gosta, naquilo que ela é apaixonada. Então, o que acontece? A gente busca manifestar esse algo a mais, ou a gente busca manifestar esse todo, porque ele já existe dentro de nós. Todavia, como a nossa vida fenomênica é limitada, a gente não consegue exteriorizar tudo de uma só vez, tudo na intensidade de uma só vez. Então, a gente vai passo a passo manifestando a vida de Deus. Como na oração que a gente fez, as virtudes estão dentro de nós e elas vão passo a passo se manifestando. Então o que acontece? Nós temos a vontade de voltar ao todo e essa vontade de voltar ao todo no ser limitado, que é o ser fenomênico, vem em forma desse desejo de ser benquisto, de se apaixonar, de querer fazer alguma coisa, de envolver, de ter amigos, de ter conhecidos, de ter uma família. Isso tudo advém desse desejo de nós voltarmos ao todo. Então, até as pessoas que falam que querem ficar sozinhas, muitas vezes elas querem ficar sozinhas para determinados pontos, mas elas têm o desejo de ter o contato, ou de pelo menos saber que tem um contato, para que ela possa estabelecer. Claro, nós sempre temos algumas exceções, mas a regra é que, se você for pegar toda a humanidade, a gente sempre procura viver. É interessante que as pessoas de grandes cidades, por exemplo, quando falam assim, nós vamos para uma cidadezinha que tem 4.000 habitantes, a pessoa vira e fala assim, só isso? 4.000 pessoas é muita gente. Mas a gente tem uma ideia, 4.000 é tão pouco, não vai ter nada o que fazer. Porque a ideia de que nós precisamos de muito, sabe? Muito, muito. A gente vive numa cidade de 3 milhões de habitantes, Brasília. Você não conhece, apesar da gente quase conhecer todo mundo, mas você não conhece os 3 milhões, bate em 2 milhões e 500 aí. Você vai no shopping, você encontra quase todo mundo. Aqui em Brasília a gente não pode fazer nada de errado que você vai encontrar alguém. Eu então, se eu fizer alguma coisa de errado, eu vou encontrar alguém que vai falar assim, doutor, ou pior, preletor. Então assim, eu tenho que tomar muito cuidado, porque 3 milhões de pessoas é muito pouco para os padrões de Brasília. Então o que acontece? Nós temos essa vontade de ter o todo de forma partida, ou seja, a gente busca o amor das pessoas, a gente busca o reconhecimento das pessoas, a gente busca o contato das pessoas, exatamente porque a gente sente que a vida das outras pessoas e a nossa é uma só. A gente busca isso, isso é da natureza humana, por isso que o ser humano é um ser sociável. Ele é um ser que precisa viver em sociedade. Tanto que você tem estudos, você tem inclusive filmes que abordam o tema solidão e a gente vê como é que é o sofrimento daquela pessoa que fica sozinha. Então o que acontece? Essa busca, ela tem que ser feita de forma saudável. Por quê? Qual é a forma que não é saudável? É quando essa busca se torna uma dependência ou ela se torna uma necessidade de reconhecimento irreal. Isso daí trabalha-se muito na psicologia, aquelas pessoas que precisam ser aceitas e acabam se submetendo até aquilo que elas não concordam. Na adolescência a gente sofre muito disso. A turminha fala A e a gente faz A mesmo quando a gente acredita que a gente não deva fazer A. Aí quebra a cara e nós vamos começar a amadurecer. Só que também, se a gente ficar muito duro, a gente chega a um ponto que a gente fala, não, só faço B e não consegue ter a maleabilidade necessária para a gente conseguir andar bem, para a gente conseguir andar construindo. Mas vamos lá. Na Seichonoye, nós aprendemos que tudo o que nós fazemos é aquilo que nós colhemos. Então, na Seichonoye, o ser benquisto,
Aquela postura sua de que você vai ser uma pessoa benquista, ela é uma decorrência natural de uma mudança da maneira de ver a vida. Algumas pessoas querem ser benquistas, às vezes, para inflar o ego. Não, eu quero ser benquista, eu quero ser aceito, eu quero ser amado, porque é um desejo que eu tenho dentro de mim. Essas pessoas, elas estão alimentando o ego delas. Então, esse desejo não está corretamente concretizado. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas que alimentam o ego, elas estão buscando um reconhecimento aonde ele não é real, ou onde ele não é a fonte da felicidade. Um exemplo. A criança chega e fala assim para você, grava um vídeo para mim que eu quero botar no TikTok. Aí você pergunta, para que você quer colocar no TikTok? E a criança te responde, porque eu quero ser famosa. O que é esse eu quero ser famosa? O que está por detrás eu quero ser famosa? Quantas pessoas falam, eu quero ser famoso? Aí a gente começa a entender o que é que move esse desejo de ser famoso. Muitas vezes a pessoa que quer ser famosa, que ela quer ser encontrada, às vezes é porque ela carrega um complexo dentro dela. E esse complexo ela acredita que ela vai sanar se ela for aceita. O que acontece? Vai lá, grava um videozinho fazendo alguma coisa bem esquisita, porque se você fizer o natural, não vai fazer sucesso. Você tem que fazer alguma coisa assim bem diferente, bem esquisitão. Vai lá, você decide nadar numa piscina de Nutella. Aí, nossa, 5 milhões de visualizações. Agora, se você fizer alguma coisa normal, 30, só da família. E ainda tem só um like. Aí o que acontece? Você vai lá nadar na piscina de Nutella, você fica famoso, 5 milhões. Aí você sente, agora eu sou amado. Só que o que acontece? Não é as visualizações que vão te fazer amado. E é esse o ponto que a Seichonoye trabalha. Não é ficar famoso que você vai se sentir amado. Porque o amado não é uma coisa que vem de fora para dentro. Não é algo que vem de fora para dentro. Ser amado é um movimento, ou sentir-se amado, é um movimento de dentro para fora. De dentro para fora. Então, olha só que interessante. Por que as pessoas estão postando tanto da vida delas nas redes sociais? Por que a fábrica de fofoca está tão em voga, gente? Porque isso é uma fábrica. A gente fica produzindo fofoca o tempo inteiro. Você entra no Facebook e você fala, olha onde fulano está, olha o que fulano está comendo, olha o que fulano está fazendo. É o tempo inteiro. É uma novela partida, porque é só fofoca. É o tempo inteiro, só contando da vida dos outros. Aí você fica vendo se fulano está malhando, se fulano está malhando, se fulano emagreceu, se ciclano está bem, se ciclano trocou namorado, se ciclano não. E você começa a acompanhar a vida alheia de forma intensa. Então, por que essa indústria da fofoca está tão em voga? Porque as pessoas estão extremamente carentes. Seja pela falta de amigos carnais, seja pelo desejo de que as outras pessoas falem, sua vida é muito legal. E isso é raro que você vai encontrar, viu? É raro você encontrar alguém que vai postar assim, nossa, sua vida é muito massa, meu sonho era crescer e ser que nem você. Normalmente a gente não encontra, mas as pessoas continuam, elas continuam postando, E isso é um desejo de ser benquista, é um desejo da pessoa. Só que o ponto é, por qual o caminho que ela está escolhendo? O caminho das redes, o caminho da busca exagerada, da exposição demasiada, não é aquilo que traz. Tanto que vocês podem observar, comumente sai nos noticiários youtuber e pessoas expostas que entram em depressão, porque no momento em que estão nessa exposição, elas acabam sofrendo alguma crítica, algum grupo de pessoas fala alguma coisa e a pessoa acaba se afundando em depressão. Por quê? Porque não está baseado no que vem de dentro para fora. De dentro para fora. Vamos lá. Na Seichonoye nós aprendemos, somos vida de Deus, as outras pessoas também são vida de Deus. Precisamos sentir o amor da vida das outras pessoas pulsando junto com a nossa vida. Esse amor vem em forma tanto do amor romântico, quanto do amor amizade, do amor família, o amor expressado em várias facetas. Como é que eu construo esse amor? É de dentro para fora. É de dentro para fora. E isso demanda trabalho. Demanda trabalho.
Então, não é você sendo a pessoa mais bonita, não é você sendo a pessoa mais talentosa, não é você sendo a pessoa mais fantástica, não é você sendo a pessoa com mais view. É você ter alguma coisa dentro de você que valha a pena. Vale a pena. Falando de uma maneira bem simples, é você trabalhar em prol de alguma coisa. É assim que a gente constrói um amor próprio interno que se reflete como reconhecimento das pessoas fora. É quando você se baliza ou você bota o pilar da sua vida em algo que seja realmente construtivo. Então vamos lá. Na Seichonen nós aprendemos que os valores, eles são construídos internamente. Então, o que acontece? A pessoa, para ser benquista, ela precisa ter alguma coisa internamente. E se a gente fala que é internamente, naturalmente a gente deduz que é algo espiritual, que é algo relacionado a uma qualidade interior que você tenha, porque você não mostra. Então, por exemplo, eu usar o terno mais chique da face da Terra não vai fazer de mim uma pessoa querida. As pessoas vão olhar, nossa, o terno dele é lindo, adorei ele. Não é assim. A pessoa pode até olhar e falar assim, nossa, muito bem vestido. Beleza, mas isso não é o necessário para a pessoa gostar de mim. Para que a pessoa goste de mim, é necessário que eu tenha alguma coisa internamente que contribua no crescimento das pessoas. Olha que legal, como a gente começa a entender, poxa, que bacana. A pessoa quer amigos. Como é que eu faço para ter amigos? Primeiro passo para você ter amigos é você aprender a ser amigo. Amigo. Eu me perguntava, por que as pessoas têm muitos amigos? Aí eu via aquelas pessoas rodeadas de amigos. Aquela pessoa que chegava, por exemplo, na escola, todo mundo gostava. Da faxineira ao diretor da escola, todos os professores apaixonados. Eu falava, gente, como é que essa pessoa consegue? E eu não entendia, porque eu ficava tentando com algo externo, ver se alguém gostava. Até que eu aprendi. Não, a gente tem que começar a construir valores internos. Aí muda. Aí você muda, aí você começa a entender como é que funciona. E na construção de amizades é assim. Para que você tenha amigos, você precisa aprender primeiro a ser amigo. Se você quer que as pessoas gostem de você, você tem que primeiro aprender a gostar. A gostar. Não adianta você acreditar que alguém vai vir de fora e vai resolver os problemas que você tem dentro de você. Você pode até ajudar a arrumar alguém que te auxilie a você resolver, mas não existe. O caminho é o mesmo. Antes, agora e pode passar 10 mil anos, vai ser o mesmo. É você quem resolve os seus problemas. É que nem dor de dente, gente. Não adianta a pessoa chegar para você e falar assim, pode deixar que eu vou no dentista por você. Não adianta. Ela vai ficar com os dentes ótimos e você vai continuar doendo. O seu vai continuar doendo, porque quem tem que resolver é você. Então as pessoas hoje em dia, elas querem ser amadas, elas querem ser queridas, elas querem ser assim, uau, como eu quero ser uma pessoa famosa, rica, legal. Mas ela não entende que não é fora que ela vai buscar isso, é dentro. E construir valores internos necessita que você desperte tanto para a sua natureza, quanto para a sua missão de vida. Aí quando a gente fala missão de vida, algumas pessoas falam, mas preletor, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Não tenho a menor ideia. Mas não necessariamente você precisa saber o que você vai fazer para você cumprir a sua missão de vida. Vamos lá. Primeira coisa, sua natureza. Nós temos que descobrir a natureza. Por quê? Se você não sabe quem você é, você também não consegue valorizar o que os outros são. Se você não sabe quem você não consegue valorizar o que os outros são. É importante você descobrir com essa natureza. Na Seichonen nós aprendemos, nós somos... Alguma dúvida? Vamos lá, nós somos... Isso, nós somos filhos de Deus. Esse é o carro-chefe do ensinamento da Seichonen. E por que a Seichonen fala que nós somos filhos de Deus?
Porque a vida de Deus está dentro de nós. Então, se a vida de Deus, porque a vida de Deus está em todos os lugares, não é? Porque se a vida de Deus não estiver em qualquer lugar, ele não é mais onipresente. Então, se Deus é onipresente, e esse é o princípio das religiões, das 3 ou 4 ou 5 maiores religiões do mundo, o princípio delas é todo de que Deus é onipresente, ou a grande vida está em todos os lugares. Então, se Deus está em todos os lugares significa inclusive dentro de mim. Porque se ele não estiver dentro de mim, ele não é onipresente. Concordam? Concordam? Faz lógica, não faz? Segue um raciocínio. Ora, se Deus está em todos os lugares, ele também está dentro de mim. Se Deus está dentro de mim, então a minha vida é a manifestação da vida de Deus. Porque não existem duas vidas, gente. Não existe. Uma coisa é quando a gente fala, fulano tem a sua própria vida. Isso é um sentido que a gente está dando. Mas vida, como essência da manifestação, é uma só. É uma só. Você não tem vida A, vida B, vida C, que nem leite. Você não tem tipo de vida. Não, aquele ali é de vida B. Eu sou de vida A. Não tem essa diferença. Todo mundo vive. Tanto que nós vivemos as mesmas experiências. A pessoa pode ser rica, pobre, pode ser bonita, pode ser feia. Se ela for cortada, ela sangra do mesmo jeito, sofre as mesmas coisas, passa pelos mesmos momentos. Dependendo do que comer, vai ter o mesmo perrengue no banheiro. Todo mundo vive as mesmas experiências exatamente porque dentro de todos habita a mesma vida. A mesma vida. Então, se é a mesma vida que habita dentro de mim, e a vida é uma só, se a vida de Deus está dentro de mim, eu sou vida de Deus. Logo, eu sou filho de Deus. Aí algumas pessoas falam assim, eu acho isso tão complicado falar que eu sou filho de Deus. Não tem problema. É só você falar então que você é filho da vida. Filho da vida. Porque a vida está dentro de você. Se a vida está dentro de você, então você pode falar que você é vida. Ora, se você é vida, todos os atributos da vida você também carrega. É o que a oração no início da palestra falou. As virtudes já estão dentro de você. O que são as virtudes já estão dentro de você? A vida já está completa dentro de você. Isso é tão profundo, é tão maravilhoso, que para pensar. A vida divina, ela é perfeita. A vida divina já é perfeita. Ela é completamente saudável? Sim. Esse completamente saudável está dentro de você? Sim. Essa vida já é completamente próspera? Sim. Essa provisão já está dentro de você? Sim. A vida já é sábia? Absolutamente sábia. Só a gente observar o exemplo do que nos rodeia, a gente já vê como é que a vida é sábia. E essa sabedoria já está dentro de você? Sim. Só que ela está dentro de você de forma potencial. Aí a pessoa fala assim, mas falar que o homem é filho de Deus, olha o tanto de gente ruim que existe no mundo. Ok, o fato das pessoas não estarem manifestando a vida não quer dizer que elas não a tenham. Isso não quer dizer nada. A pessoa pode estar manifestando uma imagem absolutamente ruim, mas isso não quer dizer que ela não tenha vida dentro dela. O que ela não está fazendo é manifestar a potencialidade dela. Ou seja, dentro de nós existe a força, a sabedoria, o amor, a harmonia, a provisão, tudo de forma latente. Tudo de forma latente, pronto para jorrar abundantemente. Quando você descobre isso, você começa a trabalhar para manifestar a vida. Qual é o nosso trabalho dentro do movimento da Seichonoye? Praticar, estudar e ler e se dedicar para manifestarmos a vida. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente aprofunda, quanto mais a gente se desperta, mais a vida a gente manifesta. E quanto mais a vida nós manifestarmos, mais a potencialidade irá desabrochar, mais aquilo que antes era no mundo das ideias, concreto tornar-se-á. Então, nós saímos daquele, olha, eu gostaria, e passamos a ser, eu sou. Faz toda a diferença. Por isso que é tão importante a gente descobrir qual é a nossa natureza. Ah, preletor, é possível fazer isso? É.
Por que é possível fazer? Porque dentro de você habita a vida. É possível? É. Aí quando a gente entende, nossa, dentro de mim habita a vida. Aí você passa para o segundo ponto. E qual é a sua missão de vida? Qual é a sua missão de vida? Estamos diminuindo demais a nossa missão de vida. Hoje em dia, as pessoas estão reduzidas a ter. Simplesmente ter. Porque todos os espectros da felicidade estão relacionados a desejos materiais. Todos os espectros. Conseguiram reduzir tudo, que antigamente não era tão assim, reduziram tudo e a felicidade está resumida em você ter. Então você precisa ter tudo, boas roupas, casa bonita, cônjuge bonito, uma esposa bonita, você precisa viajar para lugares bonitos, você precisa ter tudo. Tenha, que você vai ser feliz. Mas não é aí que está a felicidade. Ah, quer dizer que então eu não posso ter essas coisas? Pode, mas elas não serão a base da sua felicidade. Até porque, gente, tudo passa. Tudo passa. E nós precisamos entender. Então, quando você compreende que a sua missão ela é mais profunda, você tem um sentido muito maior. E esse sentido maior faz um upgrade na sua existência. Vamos lá. No momento em que a vida do indivíduo é somente ter, qual é a mentalidade que ele vai ter? Se alguém se aproximar de mim para tomar, esse alguém é meu inimigo porque está me fazendo infeliz. Não é assim? Não é assim? Então você sente ódio do outro porque o outro ameaça de tomar aquilo que você tem. Exemplo clássico, relacionamento. Você deposita a sua felicidade na pessoa. Pronto. Consegui arrumar uma mulher bonita. Deu um trabalho muito grande para arrumar essa. Meu Deus do céu, agora ela ficará comigo, vou acorrentá-la, ela nunca mais sairá de perto de mim, porque a base da minha felicidade é essa pessoa. Aí essa pessoa, observando o quanto que você não consegue crescer, ela decide encerrar aquele contrato e fala, eu vou me embora, estou voltando para casa e você ficará. A pessoa não aceita. E ela parte para uma mentalidade destrutiva porque a felicidade dela está voltada a ter. E não ser. E não ser. Aí você começa a ter visões absolutamente distorcidas. Um outro exemplo. Quanto que muitas vezes nós guardamos mágoas e até ódio dos nossos pais pelo desejo que eles reconheçam algo que às vezes nós não temos. Então você quer que seja reconhecido pelos seus pais e você começa a alimentar até sentimentos infantis na busca do reconhecimento dos pais de coisas que às vezes não são a nossa missão. Não são. Então começa a buscar demasiadamente e quer o seguinte, a minha felicidade depende de você me reconhecer. Se você não me reconhece, então eu te odeio. E começa a nascer sentimentos de ingratidão, sentimentos de rejeição. Isso a gente carrega a vida inteira. No trabalho, a mesma coisa. A mesma coisa. Tem pessoas que buscam o reconhecimento do trabalho sem desenvolvimento. As pessoas buscam e não entendem qual é o real sentido. O que eu quero dizer com isso? A mentalidade atual. Trabalhar pouco e ganhar muito. Namorar com alguém bonito que nos dê todos os prazeres possíveis. O prazer tem que ser visual, tem que ser tátil, tem que ser transcendental, tem que ser um negócio assim que chega assim, uma experiência quase uma droga, de tão fantástico que o negócio é. A família tem que ser absolutamente perfeita. Tem que ser aquela família que não basta ser só de pessoas fantásticas, famosos, mas que não tenha um problema. Aí a gente descobre que veio para o planeta errado. Porque família é tudo igual, só muda de endereço. Aí, depois, a pessoa quer fazer algo assim, sabe? Eu quero ser reconhecido fantasticamente sem crescer em nada. E começa a vir as frustrações. E a pergunta é, a nossa missão é essa? Nossa missão é essa, gente. A gente vem a esse mundo para tentar pegar uma viagem melhor do que o... meu primo viajou para os Estados Unidos, então eu quero ir para o Canadá, que é mais longe.
Então, fulano de tal conseguiu casar não sei aonde, eu quero casar então num castelo. Fulano conseguiu um emprego que ganha tanto, então eu quero ganhar tanto e trabalhar menos. Será que nossa vida se resume a isso? É esse ponto que eu quero trazer. Tem algum problema você ter dinheiro, casar no castelo? De forma alguma. Tem algum problema você viajar pelo mundo? De forma alguma. Isso é maravilhoso. Desde que as bases daquilo que você está construindo estejam em outro lugar. E qual lugar? É exatamente na construção de valores interiores. De valores interiores. Se você conhece a sua natureza, a sua missão ela é diretamente relacionada ao conhecimento da sua natureza. Para que você veio nessa vida? Para que você veio nessa vida? Para cumprir a sua missão. E qual é a sua missão? Olha, parece até redundante, gente, mas não é. A sua missão é construir valores. É construir valores. E à medida que você constrói valores, a sua felicidade ela começa a ser incrementada. Exemplo. Se você não consegue receber o amor dos seus pais que você esperava, qual é a sua missão? Odiar? Odiar, todo mundo odeia, gente? Sim, é moleza odiar. Odiar é fácil, até cachorro odeia. De tão moleza que é. Agora, amar é difícil? Sim. Quem tem mais valor? Olha só que interessante. Se a gente pegar aqui e botar Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, que foram pessoas que manifestaram profundo amor, e a gente pegar o Zezinho ali, que já cometeu 10 homicídios, puro ódio. Você fala com ele, sangra, de tanto ódio que ele tem. Qual dos dois tem valores? Qual que a gente sente mais amor, mais valor? Naqueles que fazem o bem. Fazer o bem é mais fácil ou é mais difícil? Mais difícil. Por que que fazer o bem é mais difícil? Porque para você fazer o bem, você tem que ter valores. E esses valores têm que ser construídos. Porque se a gente deixar a imagem que grava na gente, ela é mais negativa. Então, construir valor dá trabalho. Dá trabalho. Mas exatamente porque você constrói valores, é que você faz algo que modifica a vida das pessoas e aí você consegue construir bases da felicidade. Olha que interessante, a gente consegue levar isso para tudo, gente. Se você tem problemas com seus pais e você para na postura de cobrar e passa a doar, você começa a construir valores. São esses valores que vão te dar a base da felicidade. Por quê? Porque são nesses valores que você vai ter internamente construído alguma coisa que cumpre a sua missão e manifesta a sua natureza. É aqui que está o caminho do porquê que o perdão é tão importante. Por que que o perdão transforma tanto a vida? Por que que a oração modifica tanto? Exatamente porque a gente começa a cumprir a nossa missão, construindo valores e despertando a nossa natureza. Isso é importantíssimo, é importantíssimo. Porque quando você faz uma oração, principalmente se a oração é para alguém, você está manifestando algo dentro de você que é muito superior a simplesmente o seu desejo de você querer. Quando você começa a pensar nos outros, você está começando a construir valores que transcendem o seu pequeno ego, porque o seu ego só quer satisfazer os seus desejos. Os seus desejos. Então, você entra num relacionamento e você só quer que a pessoa faça por você, você não constrói valor nenhum, você só alimenta o seu ego. Agora, se você entra num relacionamento em que você busca fazer algo pelo outro, você começa a construir valores. Você começa a construir valores. Isso tudo na vida. Você entra no trabalho. Olha que interessante. Conhecido meu, ele entrava no trabalho, qual é a mentalidade que ele entrava no trabalho? Eu preciso melhorar para fazer melhor o que eu faço, para atender melhor as pessoas. Essa era a mentalidade. A gente encontra essa mentalidade fácil? Não, não encontra. As pessoas, é muito comum você olhar as pessoas, elas vão tanto para entrevista de emprego, quanto para qualquer coisa, até no concurso público, ela conversa com o edital assim, vou ganhar quanto? Essa é a primeira pergunta, vou ganhar quanto? Eu não vejo ninguém falando assim, qual é a minha possibilidade de dedicar? Ou qual é a minha possibilidade de crescer? O que eu posso fazer para ajudar? Por exemplo, eu quero ser bombeiro.
Olha que coisa interessante. Por que você quer ser bombeiro? Porque eu quero salvar vidas. Esse era o motivo que fazia a gente crescer. Eu quero ser bombeiro porque eu quero salvar vidas. E você? Eu quero ser médico. Médico para quê? Para poder ajudar, para poder levar bem-estar às pessoas. Hoje em dia você vai conversar e você pergunta, você quer ser bombeiro por quê? Tem estabilidade. Aposenta cedo. Você quer ser médico para quê? É porque médico é chique, ganha muito dinheiro. Já viu tanto que médico ganha? Aí nós começamos até aquelas situações. Médico que não gosta de gente. A pessoa chega com corte, ai, não me mostra isso não que eu não aguento. Filho, mas você é médico. Ai, eu tenho pavor disso, não aguento ver sangue. Ué, você virou médico para quê? Não, porque eu quero dinheiro. Eu não quero pessoas. Qual é a virtude disso? Nenhuma. Então hoje a gente tem um monte de gente profissionalmente colocada no lugar errado. Por que elas estão colocadas no lugar errado? Porque o desejo delas é equivocado. Equivocado. Então, dentro do serviço público, a gente está cheio de pessoas que não quer servir. Dentro de qualquer profissão que você puder imaginar, você está cheio de pessoas que não têm aquela vocação. Uma vez eu conversava com uma moça, que ela falou assim, eu estou fazendo concurso para professora. Aí eu falei, você gosta de sala de aula? Odeio. Aí você fica pensando assim, né? Então você quer professor de quê? Você quer professor de quê? Todo mundo quer ensinar, todo mundo quer ser coach. Mas ninguém quer fazer. Porque ser coach é fácil, eu vou te ensinar a ser rico. Aí vocês me perguntam, você é rico? Não, esquece a minha vida. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Então, coach de relacionamento, as pessoas estão separando, divorciadas e está lá, vou te ensinar a manter um casamento. Aí você pergunta como? Não contrate o advogado. Então, assim, não faz sentido. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas em mostrar, mas viver que é bom mesmo, não é. Então, a construção de valores, gente, é o que faz que a nossa vida tenha sentido. E construir valor, gente, é os seus altos e baixos. Faz parte. Faz parte. Então, por exemplo, como é que a gente aprende a construir muitas vezes amizades? Às vezes, perdendo amigos. Quando você perde amigos, você fala, caramba, velho, fiz isso errado, não entendi, estou aprendendo. Aí você começa a construir valores, aí você começa a solidificar aquilo que você está fazendo. Então, o entendimento é de que, para que você consiga realmente fazer alguma coisa, você tem que ter valores interiores bem solidificados. E é esse o trabalho das religiões que pregam a vida, principalmente da Seichonoye. O que a Seichonoye quer que a gente faça? Por exemplo, temos que meditar todos os dias. A pergunta que vem, para quê? Para que a gente medita? Para falar assim na rodinha de amigos, eu faço meditação e tomo suco detox. É para isso? Não. A gente não medita para mostrar, para dizer que a gente é calmo, para dizer que a gente é zen, para dizer que a gente é uau, como ele é diferente. Não tem nada disso. A meditação, ela vem com uma finalidade muito nobre e específica. Para que a gente medita? Para que a gente consiga construir valores interiores. Valores interiores. E quais são esses valores interiores? É exatamente a gente cumprir a nossa missão, que é fazer com que a gente possa crescer. Se você veio numa vida adversa, é porque essas adversidades são os grandes professores para que você construa valores. Então você começa se reconciliando com você mesmo, você começa a parar de dar voz àquele sentimento ou aquele complexo que você carrega, você começa a usar a sua força para um trabalho útil pelas pessoas, você começa a compreender que o seu trabalho ele tem um grande significado espiritual de servir à humanidade, você começa a entender que você faz parte de uma família, porque naquela família vão ter inúmeros professores que vão te ajudar a se tornar uma pessoa melhor. Então você começa a enxergar tudo como oportunidades de crescimento e não simplesmente como sofrimento, tragédia, pegação no pé, encheção, carência, desamparo, solidão, etc, etc, etc. E quanto mais você vai construindo valores, mais você começa a se tornar uma pessoa benquista. Por quê? São aqueles que fazem algo que modifica, engrandece e amadurece, que todo mundo quer estar do lado. Então a Seichonoye ensina, temos que aprender a elogiar. Por que nós temos que elogiar? Para bajular?
Ah, porque você vai elogiar o chefe porque você quer uma promoção. Então eu vou tratar mal. Quem, em sã consciência, consegue entender que isso vai dar certo? É a mesma coisa numa audiência. Ah, eu gosto do meu advogado porque o advogado é combativo. A primeira coisa que ele faz é xingar o juiz. Não faz o menor sentido. Para que você vai xingar quem vai te julgar? Não faz sentido. Não é isso que vai fazer as coisas acontecerem. Então as pessoas acham que ser combativo, ser agressivo, demonstra força. Pelo contrário, não traz valor. Chutar e destruir as coisas não vai engrandecer nada. Agora, você aprender a conversar, você aprender a convencer, você aprender a ser educado é algo que constrói, é algo que edifica, é algo que transmite algo de bom, é algo de valor, é algo que faz você cumprir a sua missão. Então, olha que maravilhoso quando a gente começa a entender isso. Então, por exemplo, eu no meu trabalho, eu trato as pessoas bem, por quê? Ah, porque eu sou educado? Mais do que educado. Eu reconheço nas pessoas que elas também têm a mesma natureza do que eu. Ora, se eu sou filho de Deus, as pessoas também são. E tratar bem as pessoas faz as pessoas se sentirem bem? Sim. Quando eu chego nos lugares e sou bem tratado, eu gosto? Maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ir com minha esposa num shopping, nós estávamos passeando e nós fomos muito bem tratados por todos os vendedores. Aí eu virei assim para ela e falei assim, nossa, mas hoje está especial. Todo mundo, de uma educação assim, sabe, aquele vendedor que te atende, você tem uma vontade de dar um abraço, você fala, nossa, vem cá. Você é muito querida, não sei nem o seu nome, mas te adoro. Aí você vê, aí eu fico pensando, aquela vendedora ou aquele vendedor tratou tão bem e me trouxe uma sensação tão agradável dentro de mim, ele fez a diferença na minha vida, por alguns momentos. Ele fez a diferença, eu saía dos lugares assim, que delícia quando a gente é bem tratado. Aí eu percebo, tratar bem gera algo bom dentro das pessoas. É algo de valor? Sim, faz parte da minha missão. Então eu tenho que aprender a tratar as pessoas. Olha como é que é diferente. Ah, eu vou tratar bem aquela pessoa porque eu tenho interesse em ganhar alguma coisa. Isso é real? Não é. Não é real. É tratar bem exatamente porque você percebe o quanto que isso é maravilhoso. Aí você chega no trabalho, por exemplo, e você fala, vou tratar bem o chefe. Gente, o chefe também faz parte da humanidade. Não é a humanidade de chefes em outro lugar. Aí a pessoa fica assim, porque eu odeio o chefe. Besteira. Você está alimentando ódio, você não está cumprindo a sua missão, porque se você conseguir se você conseguir amar quem está acima de você, é o primeiro passo para você aprender a amar pais, antepassados e todos os demais que ocupam. Porque você pode ter o cargo máximo, sempre vai ter uma oportunidade que alguém vai ser maior do que você. Então, por exemplo, no meu trabalho, em até determinado ponto, eu sou autoridade máxima, mas em casa eu continuo sendo filho do meu pai. Meu pai continua sendo uma autoridade maior do que eu. Então, se eu acho que eu não preciso tratar bem ninguém e não preciso ter respeito às autoridades, como é que eu vou tratar bem meu pai? E a minha missão, que eu vim para manifestar o amor? Qual é o valor que eu vou ter se eu não conseguir manifestar o amor pelos meus pais? E eu não estou falando que isso é fácil, não. Às vezes é bem difícil, mas é missão. É tão impressionante que quando a gente vê aquelas histórias de filhos que perdoaram os pais, pais que perdoaram os filhos e manifestam amor, a gente se engrandece, a gente fica cheio de vida. Por quê? Porque a gente sente o valor, gente. A gente sente o valor. Exemplos bem fáceis. A pessoa chega e fala assim para vocês, bom, eu sou milionária porque meu pai construiu um império, meu pai morreu e eu herdei tudo. Quem é que sente grandiosidade nisso? Você sente orgulho do pai, mas e da pessoa? Você fala, isso aí tá moleza, assim é fácil. Agora, você escuta a pessoa, comecei vendendo na feira, era ambulante, comecei trabalhando, domingo a domingo, de repente comecei a construir o meu patrimônio, comecei a crescer e me tornei uma pessoa milionária. Você não sente algo grandioso no que ele fala? Você sente, você fala, meu Deus, olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Você vai conversar com a pessoa, pois então, eu estava lá num relacionamento, aí eu estava casado, a gente já não estava mais entendendo, a gente não conversava e eu decidi terminar porque eu acho que não dava certo. Você não sente grandiosidade, em que pese a pessoa esteja vivendo uma realidade às vezes dura, mas você não sente grandiosidade. Agora, quando você escuta, como aconteceu lá na China, o marido
A mulher entrou em coma. Durante 10 anos ele foi no quarto dela cantar a música predileta dela. E um dia ela acordou, porque ela ouviu a música. É algo que a gente fica assim, eu queria alguém se eu entrasse em coma e ficasse 10 anos cantando, né? Eu queria. Não é entrar em coma, Marcelo. É alguém que faça a sua companhia. Então o que acontece? O ponto é exatamente você falar assim, nossa, essa pessoa tem valor. Porque quais as pessoas que a gente conhece que ficariam, mesmo a gente não podendo, 10 anos ao nosso lado? Então é isso que a gente fala, puxa, eu queria viver esse grande amor. Às vezes quando a gente vê aqueles casais de velhinho andando assim, sabe, os dois juntinhos, a gente fala, eu queria tanto isso. Mas para você conseguir isso, você precisa construir valores. Valores. Porque se você não construir valores, você pode até chegar velhinho com outra pessoa, mas vocês não vão estar andando abraçados, vocês vão estar se xingando, se batendo, reclamando um do outro. Eu não sei como é que eu aguento essa velha, 70 anos, enchendo minha paciência. Aí você não vai ver os dois andando bonitinho de mão dada. Para você conseguir isso, tem que ter valor. A mesma coisa, construir um trabalho que as pessoas reconheçam, tem que ter valor. Dá trabalho. Dá trabalho. E aí, quando você vai construindo isso, você entende, e aí vem como consequência natural o fato de você ser bem-quisto. Pessoas que só falam de si o tempo todo não são pessoas que estão fazendo um trabalho em prol de alguma coisa. Então aí que vem a sabedoria da espiritualidade. Aí que vem. As pessoas, eu vejo muitas pessoas rezando para ter um lugar no céu. Agora não me interessa, agora eu vou fazer o que eu quero. Sabe? Vou xingar, vou brigar, vou, fazer tudo. Mas quando eu morrer, alguém há de ser o meu defensor para que eu possa entrar no céu. E as pessoas entendem que a religião seria isso. O passaporte é como se você estivesse marcando na Polícia Federal o seu passaporte para entrar no céu. Então, a igreja seria mais ou menos isso. Você cumpre aquela tabelinha, sabe? Aí vem uma tabelinha assim. Aí, cada vez que você vai na igreja, você marca um X. Completou a tabela, uma vaga no céu. Sabe aqueles planos de fidelidade? Você completou a tabelinha, você cola um adesivo. Fui na igreja, oba, outro adesivo. Rezei, gente, passei o domingo inteiro rezando. Ganhei um bônus aqui. E aí você vai completando. Completou a tabelinha, você vai para o céu. Não é assim. Não é essa a finalidade da vida. A finalidade da vida é porque nós viemos em papéis diferentes. Só o fato da gente vir em papéis diferentes, a gente já começa a entender. Por que eu sou diferente de fulano? Por que a minha vida é diferente de Beltrano? Por que eu passo por tais problemas e às vezes fulano não passa? Por que a gente vem nessa dinâmica maluca que a gente nunca sabe de onde que vem a próxima pancada? Exatamente para que nós possamos entender que dentro de toda essa diferença há um cumprimento de uma missão. Alguns vêm com a missão de amar mais, outros vêm com a missão de se esforçar mais, outros vêm com a missão de fazerem uma coisa, outra coisa, e assim por diante. Tem pessoas que vêm com talentos assim fantásticos, e às vezes pega o seu talento e desperdiça, fazendo coisas que não eram para vivificar. Outras pessoas, mesmo sem talentos aparentes, constroem, se engrandecem, vão lá e fazem a diferença. Então é isso que constrói no mundo um mundo melhor. São pessoas que tomam consciência da sua natureza e da sua missão. Olha que interessante. Eu não falei que a sua missão é ser A ou ser B. Eu falei que a sua missão é exatamente resolver tudo aquilo que lhe aparece construindo valores. Olha como é que é diferente. Serve para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. A sua vida, aqui e agora, é a chance que você tem de construir valor. E à medida que você constrói valores, você começa a ser bem-quisto. Então você entende que você não precisa postar foto no Facebook para ser querido. Você não precisa contar para as pessoas o que você tem para você ser querido. Você não precisa fazer alguma coisa que seja contrária até à sua própria natureza para você ser bem-quisto. Você só precisa construir valores. Construir valores. E os valores, gente, é aquilo que a gente necessita e esforço. Como eu disse, perdoar, amar, agradecer. Gente, como é bom a gente estar perto de uma pessoa que agradece. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade. As coisas vão acontecendo e a pessoa vai vendo sempre pelo lado positivo. E você vai crescendo, e você vai resolvendo. Aí as coisas vão acontecendo, as dificuldades vão acontecendo e você vai tirando experiências boas da vida. Faz
tanta diferença, fica tão legal, que você começa... É que nem uma brincadeira, gente. A brincadeira, as coisas vão mudando e você vai aprendendo a lidar com essas brincadeiras. Isso vai tornando sua vida mais rica. Algumas pessoas esperam, eu vou fazer A e vou receber B. Aí não recebe B, já vira o caos, já vira, assim, sabe, o fim do mundo. O fim do mundo. Então, compreender que tudo que nós vivemos tem uma finalidade, tem uma missão, te engrandece. Aí, o fato de você se tornar grande é que faz você ser uma pessoa benquista. Benquista. Os nossos complexos são falácias ou os nossos complexos são fruto da falta de construção de valores. Falta da construção de valores. Quando nós começamos a nos dedicar, seja para qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa se esforçar. Quando a gente se esforça e começa a fazer aquilo que a gente se propôs, aquilo começa a trazer uma satisfação para nós, pela realização daquilo que a gente almejava. Então, na área profissional, vou começar a querer trabalhar, eu quero abrir uma empresa. Você quer abrir uma empresa para quê? Para ganhar dinheiro. Qual é o valor disso? Nenhum. O que acontece? Nós temos inúmeros empresários que não conseguem crescer. Por que não querem crescer? Porque o que eles querem é dinheiro, não querem a felicidade. Agora, se o cara entra num negócio pensando, vou fazer isso para levar felicidade, conforto, para levar um serviço necessário, esse cresce. Só que para fazer isso, demanda trabalho. E nem todo mundo está afim de ter trabalho. Está todo mundo afim de já curtir. Eu não sei, eu tive a impressão que as pessoas já chegam nesse mundo cansadas, querendo tirar férias. As pessoas com 20 anos já querem aposentar. Ai, porque meu sonho é aposentar, porque eu vou passar o dia viajando. Mas olha, se todo mundo da humanidade tiver o mesmo pensamento que você, nem viajar você consegue. Você chega na companhia aérea e fala assim, vou comprar uma passagem, pessoal, ninguém mais trabalha na companhia, todo mundo tirou férias. Aí você fala, e os pilotos? Também, ninguém mais pilota porque todo mundo tirou férias. Aí você vai andando, você chega lá no hotel, aí você fala, vim ficar no hotel. Aí, desculpa, o hotel não está funcionando. Por quê? Porque todo mundo do hotel decidiu tirar férias. Então, quando você observar, se todo mundo tiver essa mentalidade, o mundo para, porque vai ficar todo mundo à toa. O mundo só funciona porque todo mundo está fazendo um papel, desempenhando um papel. E se esse papel ele é feito construindo algo elevado, você cresce. Todo mundo cresce. É uma nova maneira de enxergar. É uma nova maneira de enxergar. É uma maneira que a Seitiorê tem de falar para você que é o seguinte, você é útil, mesmo você acreditando que você é inútil. Porque as pessoas acreditam, eu sou inútil. Eu só vou ser útil se eu tiver poder. Não é verdade. Não é verdade. Os garis da rua, eles são uma profissão que é tida até muitas vezes como invisível. Mas se eles não tirarem o lixo da rua, dá uma semana para você ver como é que você vai estar. A mesma coisa acontece com as pessoas que lavam o banheiro. Experimenta você entrar num lugar, por exemplo, você vai numa rodoviária que costuma não ter muitas lavagens de banheiro. Experimenta ir na rodoviária no final do dia. É um momento que a gente aprende a ter gratidão ao nosso banheiro. Às vezes, quando você vai dividir banheiro com várias pessoas, você aprende a agradecer. Às vezes, quando você vai dormir numa cama que não é a sua, você aprende a agradecer a sua. Porque você começa a entender que existem muitas coisas perto que você pode reconhecer. E isso te dá valor. E isso te dá valor. Você chegar num lugar e aprender a receber a comida que você tem com gratidão, te faz alguém valoroso. Porque aonde você for, você consegue receber o amor das pessoas. Agora, aquelas pessoas que só aceitam determinado tipo de comida, não conseguem vivificar o amor dos outros. Então, observa, é tão amplo isso daí, que faz com que nós tenhamos todos os dias, algo para crescer. Algo para crescer. Sua vida se torna rica. Rica. Algumas pessoas, elas focam tanto numa coisa, que elas esquecem que a vida é composta de 1 milhão de coisas, gente. 1 milhão de coisas. Uma vez a menina chegou para mim e falou assim, eu estou muito triste, assim, eu estou entrando em depressão, eu quero uma orientação pessoal. E eu perguntei para ela, o que está acontecendo? Ela falou, não tenho emprego, estou estudando, não estou passando em concurso, então minha vida está um inferno. E eu virei para ela e falei assim, nossa, que triste, mas vamos lá, como é que está a sua família? Não, minha família está me apoiando toda, minha família é maravilhosa, meu pai, minha mãe estão lá me dando apoio, torcendo por mim, tudo que eu preciso, eles me ajudam. Aí eu falo, casada? Nossa, casada, super bem casada, meu marido é fantástico, meu marido me apoia em tudo.
Eu falei, tem irmãos? Ah, meus irmãos são fantásticos. E eu falei, amigos? Não, graças a Deus. Não estou encontrando, mas eu tenho muitos amigos. Eu falei, comecei a perguntar as coisas. No final eu falei assim, nossa, mas só está te faltando emprego? Porque tudo você é maravilhoso. Aí ela parou e falou assim, poxa, é verdade. Ou seja, tinham 10 coisas da vida dela. Uma não estava dando certo. Era o motivo da infelicidade dela. As outras 9, que ela era super abençoada, ela não reconhecia. Eu falei para ela, filha, eu te garanto, tá assim de gente que trocaria o emprego que tem para ter o que você tem. Porque às vezes só tem um emprego, o restante está tudo desandando, está tudo bagunçado. Então, é a capacidade de você entender que em tudo há possibilidade de construir valores. E se há possibilidade de construir valores, tem crescimento. E aonde você cresce, você constrói algo que lhe retorna. A vida lhe dá aquilo que você faz. Então, olha só, chegar num trabalho, cumprimentar todo mundo. Você muda o dia da pessoa. Não é cumprimentar porque você... eu vou cumprimentar porque é obrigação. Não, é cumprimentar de verdade. De verdade. A gente começar a ser mais sincero naquilo que a gente expressa de verdade. Falava, a Seichonoye ensina a gente a elogiar. Por que a Seichonoye ensina a elogiar? Para que a gente aprenda a reconhecer mais as qualidades e menos os defeitos. Porque nós somos peritos em reconhecer defeito. É perito, é fantástico a nossa capacidade de ver a bagaceira. A gente se olha no espelho. Você levanta de manhã, você se olha no espelho. Qual é a sua capacidade de se elogiar? Alguns tendem a -1, -2. Você vai elogiar, você vai, não, até parece, olha que coisa horrorosa. Não consegue. Aí você pega esse seu hábito de não conseguir ver nada bonito em você e você leva para a humanidade. Aí tudo é feio, tudo é horroroso, nada presta, está tudo horrível. E dependendo do nível que você chegar, você fica até pronto a ser como determinados jornalistas. Só coisa ruim. E não consegue entender que tem muito mais. Se você vai aprendendo a elogiar as pessoas, você vai aprendendo a reconhecer qualidades. Quem reconhece qualidades e consegue colocar essas qualidades em locais adequados, se torna um excelente gestor. Qual é o segredo de um bom gestor? Não é mandar. Porque mandar, até criança de 3 anos sabe mandar, gente. Mandar com qualidade é para poucos. Por isso que o poder necessita de talento. Muitas pessoas buscam poder para oprimir, porque não querem ser oprimidas. Então elas buscam poder para se tornarem opressoras. E o verdadeiro gestor é aquele que consegue identificar qualidades e colocar no lugar certo. Se coloca no lugar certo, você faz algo girar de maneira fantástica, harmônica e muito eficiente. Você constrói valores. Aí você se torna um gestor bem-quisto. Para você fazer isso, você tem que aprender a reconhecer. Reconhecer. Se você só aprende a criticar, você não consegue. Você não consegue. Então vamos lá. Você é dona de casa, você faz tudo na sua casa. Ou você é dono de casa. Hoje em dia nós temos muitos donos de casa. Que a Caixa Econômica não me escute. Mas é o que acontece. Aí chega lá, você está lá, dono de casa, dona de casa, você faz tudo. Alguém vai te ajudar. Se você só criticar a pessoa, qual é a chance de você receber ajuda? 0. Se a pessoa está lavando louça, não é assim que lava. Ai, meu Deus, está tudo errado. Aí chega lá, não é assim que varre o chão. Olha a vassoura, está tudo errado. Não é assim que lava a roupa, não é assim que faz, não é assim que faz. Aí dentro de uma semana, ninguém mais te ajuda. Aí você para e fala assim, eu estou aqui fazendo tanta coisa e ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Por que ninguém me ajuda? Está aí. Só reconhece o negativo. Você afasta as pessoas, ao invés de aproximá-las. Então tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu sou extremamente competente, ninguém me quer. Por quê? Você não é benquisto. Por que você não é benquisto? Vai ver como é que é a sua mente. Vai ver os seus hábitos. Vai ver o que você tem plantando. Você não tem valores. Você não tem valores. Gente, a coisa mais impressionante. Pega o seu exemplo da sua sala de aula. Aqueles que já saíram da escola, no 2º grau pelo menos, né? Ensino médio. Pega a sua escola. Às vezes aquele que era o mais CDF, que respondia tudo, aquele que era fantástico, não conseguiu ocupar uma posição de destaque profissionalmente do que aquele do fundão, que respondia na hora da chamada, em vez de falar presente, falava presunto. Aquele cara que você falava assim, filho, você não vai ser ninguém na vida. E ele acaba se tornando alguma pessoa grande. O que aconteceu naquele meio termo? Porque dizem que se você for bom aluno, você vai ser uma pessoa de sucesso. É verdade? Não.
Não necessariamente. Não são os bons alunos que se tornam os melhores. São aqueles que têm... Às vezes aquele cara do fundão era, nossa, absolutamente zero no conteúdo. Mas uma capacidade de conversar, de entender, de servir, de ajudar, incrível. Ele consegue uma colocação muito mais adequada no mercado, porque ele constrói algo que pode servir as pessoas. Olha que interessante isso, gente. Olha que coisa fantástica. Então, a gente constrói valores, o intelecto ajuda, mas não é a base. É por isso que você tem pessoas, às vezes, que tem lá, a pessoa tem 2 mestrados, 3 doutorados, 4 PhDs, a pessoa é, sabe, inteligência fantástica, mas ninguém quer. Por que que ninguém quer? Porque a pessoa tem uma vibração destrutiva. Às vezes é melhor você estar com uma pessoa que não é a mais inteligente, mas é a mais harmônica, do que você estar com uma pessoa que aonde ela passa, destrói tudo. Então, olha, observa só, a espiritualidade tem esse caminho de te ensinar a construir valores. Então, a gente na Sete Olhos aprende a elogiar o quê? Para construir valor dentro da gente. A gente aprende a orar para quê? Para construir valor dentro da gente. A gente aprende a fazer as práticas para ter valor. Gente, como é que a gente constrói o paraíso dentro de casa? É quando você começa a se tornar uma pessoa de valor dentro da sua casa. Então, por exemplo, ser alegre é um valor ou não é? Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia, olha, tá tão interessante que até nos grupos de WhatsApp mandar piada hoje em dia tá perigoso, porque as pessoas brigam. Você tá rindo o quê? Não acha a menor graça? E começa. Eu, calma, você pode rir ou não rir, a escolha é sua. Mas as pessoas estão tão assim, tão acostumadas a brigar, estão vendo tudo de uma maneira negativa, que até o ato de rir está complicado. Só que rir é fantástico, porque eu não conheço uma pessoa que não ri e seja feliz. Vocês conhecem? Eu sou feliz. Nunca ri na minha vida. Vocês conhecem? Se vocês conhecerem, vocês podem me apresentar. Você fala assim, e aí, como é que é? Feliz pra caramba. Você olha assim, você fala assim, que felicidade é essa? Como é que tá? Ótimo. Nunca tive tão bem. Você não consegue, por quê? A felicidade, ela é diretamente relacionada à capacidade ou ao sorriso. Você vê a pessoa rindo, você fala, essa pessoa, ela é feliz. Ora, se felicidade é diretamente relacionada ao sorriso, então, para que a gente tenha um bom valor, a gente tem que aprender a sorrir. A pessoa que sorri leva a felicidade. Quem leva a felicidade, constrói um grande valor. Então, se você ri dentro da sua casa, você está tendo um grande valor. E olha o que acontece, quando você se torna uma pessoa alegre dentro de casa, você se torna benquisto. Observa, seus primos, seus irmãos, observa, vocês gostam mais dos que riem, são gente boa ou dos que são os reclamões? Tudo reclama. Que ri, não é, gente? Qual é o tio mais legal? É aquele que ri ou aquele que chega do seu lado e começa? Tá gorda, roupa feia, sua mãe não te arruma não, sempre falei pra ela, falei que você ia nascer destrambelhado, olha só a coisa horrorosa que você se tornou, nem pentei o cabelo, vai lavar essa cara. Quem é que você gosta? Você gosta daquele tio que chega imitando o Sérgio Malandro? Ah! E você fala, nossa, tio. Tem 40 anos você ainda faz. Ele abre a geladeira, isso aqui é pra ver ou pra comer? Aí você, tio! Essa mesa piada 300 anos, tio. Você vai passar para o outro mundo e vai chegar lá no céu, isso é para ver ou para comer? Então o que acontece? Mas olha só, a alegria é um valor, e um valor construído torna a pessoa benquista. Prestem bem atenção, a vida de vocês é o palco que dá 1 milhão de oportunidades de vocês construírem valores. Você construir o valor, não só você se torna benquisto, mas você se torna feliz, porque você compreende a tua missão. Nem tudo vai ser fácil. A minha vida não tem nada de um mar de rosas. Pelo contrário, dela advém inúmeras dificuldades, mas são delas que eu construo valores e desses valores vem não só o fato de, hoje em dia eu ser muito mais benquisto do que eu era antes, mas também da felicidade. Hoje eu sou feliz não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu tenho. Hoje eu sou feliz pelo que eu estou aprendendo a construir. São aqueles valores de estar onde eu estou para servir, de fazer o que eu faço para ser útil, de tornar aquilo que eu trabalho algo para levar felicidade às pessoas. Não é à toa que estamos na reunião aqui da meditação Shinsokan há mais de 10 anos, trabalhando em prol da felicidade
do próximo, porque isso me traz valor. Eu dou às pessoas aquilo que eu tenho de melhor. Pode não ser o suficiente, mas eu me esforço para dividir, para levar algo que engrandeça a vida das pessoas. E muitos acham que são eles que estão ganhando, mas na verdade eu sou um grande beneficiário, porque exatamente por doar é que eu recebo muito mais força, muito mais vontade, muito mais coragem e muito mais empenho para estar sempre crescendo, ajudando, compartilhando, dividindo, chorando e rindo juntos, para que a gente construa uma missão de vida que vale a pena. De você terminar e falar assim, valeu a pena, valeu a pena. Para a gente coroar, então, essa noite, em que nós aprendemos o quanto que nós somos importantes e o quanto que a gente pode ser bem-quisto, vamos fazer a nossa meditação Shinsokan, então, gente? Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar-se, assumir a posição de oração. Você de casa também pode sentar, assumir a posição de oração. Lembrando que a postura, ela tem a sua finalidade porque ela possibilita, potencializa, acrescenta e muito as suas vibrações para que você capte ainda mais a essência da vida de Deus que permeia todos os cantos, todos os lugares do universo. E maiores dúvidas que você tiver sobre a postura física ou postura mental, você pode consultar no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, que lá terá com certeza algo que acrescentará em muito e te ajudará nessa prática que muda a vida. Vamos então assumir a posição, mãos justapostas em frente ao rosto, respiração vagarosa, semblante feliz. Vamos agora adentrar no mundo de Deus, onde estão todos os grandes valores para que possamos construí-los de forma maravilhosamente bem. Quem doa, recebe. Se eu tenho grandes valores e dou esses valores, recebe em minha vida também esses valores. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como Filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Agora, por alguns minutos, vamos visualizar esse mundo da imagem verdadeira, iluminado, nós fazendo parte dessa vida de Deus, de todas as virtudes, de todas as bênçãos, de todas as graças. Estamos aqui agora no mundo da imagem verdadeira. Meditemos e contemplemos.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação Shinsokan. Podemos desfazer a postura. Aos que estão presentes, por favor, fiquem de pé para a nossa reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Deixa eu puxar o quadro. Quero agradecer profundamente o carinho e a presença de cada um de vocês nessa noite. Vamos passar o nosso dever de casa, que é fundamental. A você de casa, não deixe também de compartilhar e dar o like na palestra, porque quanto mais você fizer isso, mais a palestra ganha destaque e o próprio YouTube se encarrega de divulgar. Então, primeiro, nossa meditação Shinsokan diária, porque ela eleva a nossa vibração, ela nos mostra a nossa natureza. Lembra que eu falei na palestra? Natureza e missão. Você pode até entender a missão, mas para que você possa cumprir, você tem que sentir a sua natureza. E a meditação Shinsokan ela é fundamental para que entendamos a nossa natureza divina. Então, nossa meditação Shinsokan e a nossa segunda é repetir. Eu tenho valor, pois sou filho ou filha de Deus. Então, eu tenho valor, pois sou filho, filho de Deus. Repete isso 300 vezes por dia. 300 para você cada vez mais sentir. Lembre-se, o trabalho é conjunto. Você tem que tomar consciência da sua natureza para que você possa exercer a sua missão. Quando você entende que você é filho de Deus, fica muito mais fácil você manifestar o amor de Deus. Quando você sente que você tem a força de Deus, fica muito mais fácil você exteriorizar essa força. Quanto mais você sentir quem realmente você é, melhor você vai fazer da sua vida e a missão de construir valores vai ser natural. Quero agradecer muitíssimo a companhia, o carinho, desejo uma semana abençoadíssima e nunca se esqueça, você tem valor porque você é filho de Deus. Beijo no coração e até mais. Muito obrigado, muito obrigado.